A notícia sobre o 13º salário antecipado do INSS e o 14º saiu na Globo, na Record e no SBT. Vou colocar na tela para vocês verem. Eu vou trazer essa notícia para vocês que está aí circulando nas redes sociais, notícias sobre talvez os dois principais temas dos aposentados e pensionistas agora em 2025, que um é a antecipação do 13º salário e outro tema que já perdeu muita força em comparação ao que tinha antes, que é o 14º, também agora passando nas principais emissoras de televisão. Globo, Record e SBT e outras grandes operadoras de TV paralisadas com a atualização final do tão esperado 14º salário. Pessoal, tô com a notícia aqui, eu quero compartilhá-la com vocês e eu quero saber a sua opinião. O 14º ainda tem chance de ser pago ou não? Qual que é a sua opinião? Deixa aí embaixo. Você acha que o governo do Lula, né, tá preocupado em pagar o 14º para os aposentados? Você acha que caso esse projeto chegue lá para Lula, ele vai sancionar ou ele vai vetar? Falando em vetar, quero lembrar vocês que o nosso canal aqui aderiu à luta pela derrubada do veto 38. Se você não sabe o que é o veto 38, já convido você também a pesquisar aqui no canal, se informar e entender. Basta você ver os outros vídeos. E eu quero começar falando aqui para vocês, meus amigos, sobre o 14º salário, tá bom? Eu tô com a notícia aqui. Eu sei que muitos de vocês aí não aguentam mais ouvir falar de 14º, só que agora tem comunicado, tem notícia importante, tá? Olha só, pessoal. Segundo informações vazadas, tem uma pequena esperança para os aposentados agora no ano de 2025. No final de 2024, houve uma reunião importante aguardada por muitos brasileiros. Deputados de diferentes partidos e membros do governo teriam se reunido com o então presidente da Câmara na época, Arthur Lira, para decidir sobre o projeto 4368, tá? Que é o projeto de lei, não, 4367, que é o projeto de lei do 14º salário. Eu falei 4368, mas é 4367. Aqui fala, né, sobre a importância de liberar um projeto como esse, mas também, por outro lado, especialistas aqui estão apontando que o 14º, caso fosse pago, iria explodir os gastos do governo. Isso porque o governo teria que liberar mais de 70 bilhões de reais e, para isso, o governo deveria emitir mais dívida, né, para conseguir pagar esse dinheiro aos aposentados. É aquela desculpa de sempre, né? Para pagar os aposentados nunca tem dinheiro, né? Os aposentados, eles nunca têm prioridade em nenhum projeto do governo. Então, fica o seguinte, eu vou passar para vocês aqui, eu quero que vocês tirem as suas conclusões. Olha só. Durante todo o ano de 2024 e janeiro de 2025, grandes emissoras como Globo, SBT e Record vêm atualizando sobre o andamento do projeto. A discussão sobre o 14º salário do INSS tem ganhado destaque no cenário político brasileiro, impulsionada pelo projeto 4367, que propõe um abono anual similar ao 13º salário dos aposentados. Porém, essa proposta tem alimentado a expectativa de milhões de beneficiários em busca de um alívio financeiro adicional. Desde sua apresentação em 2020, o projeto movimenta debates intensos nas comissões legislativas, embora ainda não tenha sido aprovado. É o que eu falei para vocês. Muitos deputados, aqueles que são mais ligados aos aposentados, eles estão aí defendendo a importância, como o Pompeu de Matos, por exemplo, a importância do 14º ser pago, certo? Só que outros falam, olha só, para o governo pagar o 14º, o governo vai ter um gasto de mais de 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais. É o equivalente ali ao pagamento do 13º. Só que o 14º são menos pessoas que vão receber, né? Mas enfim, isso elevaria muito o endividamento do governo, né? Então, alguns especialistas apontam que o governo Lula não faria isso para não comprometer as contas públicas. Então, mais uma vez, muitos que votaram no Lula, esperando que ele fosse pagar o 14º, porque na época Bolsonaro não pagou, agora também vão ficar sem o pagamento, né? Se você votou no Lula esperando aí receber o pagamento do 14º, porque eu sei que alguns senadores do PT na época lutavam na Câmara, cobravam o pagamento do 14º. Agora que mudou o governo,
esses deputados, senadores do PT, e talvez você saiba quem eu estou falando, você não está vendo ele se manifestar na Câmara dos Deputados cobrando o pagamento do 14º. Porque ele sabe que é um gasto tão grande que, caso o projeto chegue lá para o Lula, ele vai vetar esse projeto. Então, o 14º, por mais que tenha notícias, por mais que tenham debates, eu acho que em 2025 os aposentados podem esquecer esse pagamento, tá? Essa é a minha opinião. Posso estar errado, tomara que eu esteja errado, tomara que o governo pague, mas, olha só, segundo o que traz a matéria aqui, as discussões continuam, porém, sem uma data definida para aprovar e implementar o pagamento. É como eu falei para vocês, o 14º está em debate, o 14º ainda gera ali discussões na Câmara, porém, tem esse ponto, que os deputados que lá em 2021, 2022, 2020 também, cobravam o governo para pagar o 14º para os aposentados, porque na época era o Bolsonaro. E naquela época também o gasto para ser pago seria muito grande, né? Para os aposentados, para o governo pagar os aposentados. Só que os deputados do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, eles cobravam muito Bolsonaro a pagar. Só que esses mesmos deputados agora, que é o Lula, eles não estão fazendo essa pressão, eles nem falam mais no 14º, eles evitam o assunto. Porque sabem que seria um gasto tão grande para o governo, né? Porque como eu posso dizer, em questão econômica, o governo vai tentar agradar ali o mercado financeiro. O mercado financeiro não está nem aí se os aposentados estão passando por dificuldades. Então, o governo quer apresentar as contas redondinhas para eles e nem está conseguindo, né? Isso sem pagar o 14º. Então, fica aqui o alerta para os aposentados, para você que tem esperanças em receber, deixe o seu comentário, mas muito provavelmente esse pagamento não aconteça. E agora eu quero falar para vocês sobre 13º salário. Temos datas definidas, quais as possíveis datas, vai pagar antecipado, não vai. É um assunto que gera aí muito interesse dos aposentados. Eu já gravei aí pelo menos uns 15 vídeos falando do 13º, desmenti muita fake news que rola aqui na internet também. E pessoal, existe a expectativa do pagamento chegar agora em fevereiro, no dia 24. Porém, também existem outros rumores e outras datas que alguns portais de notícias vinculam que o pagamento vai acontecer somente em abril, tá? No dia 24 de abril da primeira parcela. Eu vou destacar para vocês. Então, olha só. Existe data para pagar em fevereiro de 2025, certo? No dia 24. E também existe data para pagar a primeira parcela em abril. Quais delas estão certas? Não se sabe, o governo não se pronunciou ainda. Eu estou trazendo para você as informações que nós temos até o momento. Informações aí tiradas por especialistas, advogados, juristas. Pessoas, né, que acompanham o que o governo fez nos últimos anos e tentam projetar o que o governo pode fazer em 2025. Então nós temos essas datas. A primeira parcela talvez em fevereiro ou em abril. Também nada exclui de se a primeira parcela paga em março e a segunda em abril. Mas nós seguimos aqui sem uma direção do governo federal. Então, pessoal, eu peço que vocês aí compartilhem o vídeo, especialmente com aquelas pessoas que aguardam o pagamento do 14º. Você, talvez, que também tenha fé que o governo vai pagar, você que votou no Lula esperando que ele pagaria o 14º salário, pode ser que pague em 2026, tá? Talvez o governo, de alguma maneira aí, resolva fazer isso em 2026 para talvez garantir as eleições, conquistar o voto dos aposentados, mas e aí o governo estaria usando do 14º como uma medida eleitoreira, né, para conseguir votos. Mas qual que é a sua opinião? Eu trouxe aqui o que foi noticiado. E a opinião de alguns especialistas é que o governo não vai se comprometer a pagar o 14º por conta do valor altíssimo. Pagamento aí para mais de 30 milhões de pessoas. Mas é o que nós temos no momento. E a questão do 13º, como eu falei para vocês, existem as previsões, as datas não foram confirmadas, está em aberto ainda, então tem muito espaço para especulação e todo dia sai alguma notícia, sai algum comunicado, um ministro falou alguma coisa, o outro ministro falou outra coisa, foi para outra direção, e nós ficamos aqui meio que perdidos, e os aposentados também, sem saber quando vão receber o dinheiro para se programar. Mas é isso, pessoal, não esqueçam, se inscrevam no canal aí para participar dos sorteios que acontecem nas sextas-feiras, e logo mais eu vou abrir um novo grupo no WhatsApp para quem quiser entrar lá, ok? Então aproveita para se inscrever e
ficar ligado que quando eu abrir o grupo você seja aí uma das primeiras pessoas a entrar, beleza? Forte abraço e tchau.